Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Mais uma gira. Hoje, última gira do mês, gira de Exus e Bombogiras, nossa chamada gira de esquerda. Eu sou o Gleison, estou aqui com a Adilson para a gente realizar essa gira juntamente com vocês aí do outro lado, assistindo o nosso canal. Boa noite, Adilson. Boa noite, Gleison. Olá, boa noite a todos e a todas. Como o Gleison falou, é sempre muito bom estar aqui. Vamos começar com as atividades? Vamos sim. Vamos iniciar com a prece? Vamos. Então, queremos agradecer essa noite de hoje, uma noite de muita alegria de estarmos aqui presentes, todos nós reunidos para esse momento de fé, esse momento de luz, momento de caridade e cura. Agradecemos essa feliz oportunidade e pedimos todas as bênçãos aos nossos guias espirituais do Templo Escola Pai João de Aruanda. Agradecemos, Pai amado, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Epa babá, Oxalá. Epa babá, salve. Gente, eu vou pedir para você fazer a proteção da casa. Então, nesse clima, nessa energia tão bacana de Exus e Bombogiras dessa gira de hoje, a gente pede a proteção do Templo Escola Pai João de Aruanda, mas não somente do templo, mas também a todos aqueles que aqui nos acompanham, uma proteção de luz, na abertura dos caminhos, pois Exu é Mojubá, Laroye Exu, Laroye Bombogira. Vamos lá. O que você trouxe hoje de ensinamento para a gente? Qual o fundamento? Bom, quando a gente fala de gira de Exu, a gente fala muito de tratamentos que ali são encaminhados para que nessa gira seja resolvido as questões espirituais com relação às demandas, com relação às obsessões, né? E aí, tem gente que passa o mês todo esperando esses tratamentos, esperando isso, né? Então, eu queria que as pessoas compreendessem melhor o que são demandas. Então, no fundamento de hoje, a gente vai falar sobre demanda, né? Todas as giras a gente traz um fundamento de Umbanda, como a Umbanda enxerga algumas questões, e hoje a gente vai falar sobre demanda, né? Podemos afirmar que demanda é o nome que se dá a uma irradiação energética densa que pode ser fruto de vibrações negativas de pessoas ou espíritos tomados por sentimentos ruins de baixa vibração, como a raiva e a inveja, alimentados por mágoas que ocupam corações e mentes. Em resumo, demanda nada mais é do que um ataque espiritual que pode ser direcionado a uma pessoa ou mesmo a um grupo de pessoas, né? Então, quando a gente fala de demanda, a gente está falando das famosas obsessões. Quando a gente fala de encosto, a gente está falando de obsessor, né? Os nomes mudam, às vezes, quando a gente fala, né? As pessoas dos terreiros, as pessoas de matriz africana falam sobre demanda, falam sobre encosto, mas nada mais é do que os tratamentos espirituais desobsessivos quando a gente está falando de demanda, né? Aqui é preciso a gente fazer uma ressalva, esclarecendo que nem tudo que nos acontece é oriundo de feitiçaria, bruxaria, influência de obsessores, magia negativa ou etc., né? Muitas experiências que passamos é para nosso crescimento espiritual. E aí a pessoa acha que essa dificuldade que ela está passando, eu estou demandado, é algum obsessor que não quer que eu progrida. E, na verdade, tudo que você está passando é necessário que você passe para as suas experiências. É algo de nosso merecimento, de nosso destino kármico, e que pedimos no planejamento encarnatório, inclusive, para experienciar durante essa vida. O planeta Terra
é um grande pronto-socorro, um mundo-escola. Nele habitam indivíduos que buscam a evolução moral e intelectual em um planeta de expiação e provas. Ressaltando que o universo não abençoa nem pune ninguém, mas utiliza desse mecanismo, pois o espírito não está apto a compreender o que seria mais útil para o seu progresso e purificação. Feita essa ressalva, podemos agora sim classificar os tipos e os motivos do surgimento das demandas, né? Porque todo mundo acha, às vezes, que está sendo obsediado, e às vezes é algo que ele tem que passar como expiação e prova, né, disso. O mais comum, né, é a chamada demanda mental, realizada por encarnados a outros encarnados, por meio de direcionamentos e pensamentos desagregadores. Estes são movidos pela inveja, pelas desavenças, pelos desentendimentos e discordância de ideias ou mágoas não curadas. Ou seja, uma pessoa encarnada que faz obsessão com outra pessoa encarnada. É muito comum isso acontecer. Nós somos falhos, né? Então, em nossos pensamentos, em nossas ações, em briguinhas bobas, em discussões desnecessárias, em pensamentos que a gente desagrega energia e demanda uma energia para outra pessoa, né? A gente acaba obsediando. Às vezes, quando a gente fala de obsessão, as pessoas acham que é sempre um espírito desencarnado. E, na verdade, uma pessoa pode muito obsediar outra quando ela tem esses pensamentos ainda não tão evoluídos. Outro tipo de demanda ocorre pela manipulação de magia negativa, como a gente fala, ou seja, os conhecidos trabalhos feitos, né? Despachos e ebós com intenção de atingir aqueles que são considerados inimigos, né? É muito comum chegar alguém na casa e falar: nossa, eu acho que alguém fez um trabalho ruim para mim. Essas energias funcionam, elas pegam a gente, um trabalho ruim pode nos atingir? Pode sim, mas a gente tem as nossas defesas. Por isso o orar e vigiar é importante, por isso que suas ações... Por que eles nos atingem, essas demandas nos atingem? Elas nos atingem justamente porque nós ainda somos falhos e temos pensamentos também ruins que atraem esse tipo de pensamento que pode nos atingir, né? Apesar da motivação partir de um encarnado, são espíritos não evoluídos e quiumbas, né, espíritos trevosos, vampiros de energia, que passam a obsediar os encarnados, passando essas magias ter efeito latente, mesmo quando executadas em tempos remotos, né? Então, ou seja, ainda podemos contar com as demandas oriundas de débitos do passado, ou seja, de faltas cometidas em outras encarnações que, por falta de esclarecimento de sua evolução, espíritos cobradores, movidos pelo ódio, podem lhe atormentar. A gente está fazendo um trabalho ali desobsessivo e o irmãozinho que chega ali para ser esclarecido, às vezes não compreende que você já evoluiu, já passou por uma vida diferente e ainda tem aqueles sentimentos de ódio, de raiva contra você. E é preciso esclarecer que você já nem vive nessa situação e que esse perdão precisa acontecer naquele momento, esse esclarecimento e encaminhamento desses espíritos, nesse trabalho desobsessivo. Compreenda que no universo tudo é cíclico. Somos responsáveis por nossas ações e muitas das vezes fomos algozes e não vítimas. E essas curas são feitas por meio do perdão e reparação dos erros cometidos no passado, né? Às vezes a gente fala: eu estou sendo demandado, mas esquece que em algum momento você provocou algo a esse espírito e aí precisa ser sanado através do perdão. Importante compreendermos que todo demandado é atingido em seu ponto fraco, onde ele abriu a guarda para o ataque. Se a pessoa estiver resguardada, se estiver com a sua guarda fechada, dificilmente será alvo deste ataque, podendo no máximo sentir um leve mal-estar que será passageiro. Acontecimentos podem te desequilibrar no seu dia a dia, mas se estiver vigilante, não permitirá que sentimentos ruins te deixem vulnerável aos ataques. Se toda ação provoca uma reação, a sua forma de reagir à vida e aos acontecimentos podem alterá-la a todo instante. É o orar e vigiar
tão exigido de todos nós. É como falamos na Umbanda: mantenha suas firmezas em dia, firmar o pensamento com as coisas boas, reagir sempre com serenidade a situações que te tiram, te deixam em desconforto, e te tiram da sua, como é que eu poderia falar, do seu equilíbrio, né? Sua evolução moral e espiritual precisa o tempo inteiro de ajustes para que aconteça com equilíbrio. Nós somos os responsáveis pelo que atraímos para a nossa vida. Lembre-se, a demanda enviada a uma pessoa nem sempre poderá atingir o seu alvo, mas a lei de retorno atingirá a pessoa que enviou a demanda. Então, esse conselho é fácil. A semeadura é opcional, mas a colheita sempre é obrigatória. Quando eu vibro para alguém coisas ruins, pode ser que nas proteções que ela tenha, ela não seja atingida com esses pensamentos que eu tenho para ela, com as vibrações que eu emano para ela. Mas eu que estou emanando coisa ruim, com certeza vou ter minha colheita obrigatória. Então, é vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas ações uns com os outros, né? Ser mais benevolente com as falhas dos outros, assim como a gente quer que as pessoas ajam com a gente nas nossas falhas. Bom, Exu te livra das demandas, mas jamais te livra de você mesmo. A libertação é sua. Se você não encontra tempo para a sua evolução, vai se tornar solo fértil para os desequilíbrios, sejam eles morais, espirituais ou físicos. Demanda é isso. Demanda é aquilo que, de energia que é emanado para a gente. Algumas não são muito boas, mas se eu estou bem moralmente, se eu estou bem energeticamente, aquilo não me atinge gravemente. E quando eu demando contra os outros, eu tenho que entender que é como tomar veneno esperando que o outro morra. Eu não posso fazer isso comigo mesmo. Não é isso, Adilson? Isso. Não vou nem me alongar hoje muito sobre o assunto, porque a gente tem várias outras coisas. Com certeza. Então, esse é o fundamento que a gente traz hoje nessa gira de Exu, que o pessoal chega na gira dizendo: eu quero que tire todas as demandas da minha vida. Exu não caminha por você, não. Você vai tirar essas demandas da melhor maneira e Exu vai só abrir esses caminhos, limpando as energias que a gente precisa aprender muito com eles. Né? Isso. Vamos lá, e o texto? O que você vai... Para a gente complementar essa ideia, né, de que nós não somos perfeitos e que nós vibramos, tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai também ao nosso redor, né? Então, aquilo que eu vibro é aquilo que vai estar ao meu redor. Eu trouxe um texto que está num livro do escritor Robson Pinheiro, chama Legião, que é um livro bastante bacana para quem não tem entendimento ainda do que são os guardiões, do que são os Exus e as bombagiras, né? Esse livro é bem bacana. Ele foi ditado pelo espírito Ângelo Inácio, né? E ali ele traz, na abertura do livro, ele traz um trecho que chama Luz e Sombra. E é esse trecho que eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: sombra e luz, escuridão e claridade. Essa realidade dupla forma o interior do ser humano, que tenta negar-se a cada dia, enganando-se. A maioria das pessoas quer ser apenas luz, recusa-se a identificar a sombra que faz parte delas. Religiosos, de um modo geral, falam de um lado sombrio, diabólico, umbralino, como se esse lado escuro fosse algo externo, ruim, execrável. Até quando negar a realidade íntima? Até quando adiar o conhecimento do mundo interno? Várias tentativas foram realizadas para conscientizar o homem terreno de que as chamadas trevas exteriores são apenas o reflexo do que existe dentro dele. Luz e sombra são aspectos internos do ser e não representam necessariamente um lado ruim e outro bom. A sombra não é pior do que a luz. Apenas faz parte de um equilíbrio universal onde ainda é necessário para a visão do homem terrestre. São dois polos de uma verdade interna mais profunda. A sombra representa um aspecto transitório, porém necessário para o ser reavaliar-se ante aos apelos da vida e as lutas que o fizeram ser o que é.
essa transitoriedade, em qualquer plano da vida, é uma etapa de aprendizado, adaptação, revisão dos valores adquiridos em lutas e desafios na grande jornada interna, pessoal e íntima. Portanto, viver esse lado de forma mais plena, conhecer-se mais profundamente, enfrentar-se sem mascarar-se, talvez seja um caminho mais excelente, parafraseando o apóstolo Paulo, do que aquele que as religiões no mundo vêm oferecendo é que se reflete em fugas da realidade. Ou seja, o professor Luiz Rufino, no livro Vence Demanda, Educação e Descolonização, diz: somos seres inconclusos e estamos a atravessar a existência na relação com tudo que aqui faz morada. Nós vivemos no planeta Terra um mundo de expiação e prova. Nós somos falhos, né? Então, o que o Espírito Ângelo Inácio nos fala no texto que ele colocou é justamente sobre isso. Vamos acolher as nossas falhas e melhorar nossas falhas, acolhendo cada uma delas, superando cada uma delas, todos os dias, nos vigiando para que nossas falhas não dominem os nossos pensamentos. Ao contrário, que a gente cresça com cada uma delas. Então, nós temos os dois lados. Ainda temos muitas sombras e pensamentos que não são tão bons, mas o convívio com essas sombras faz com que a gente transmute isso para a luz. O planeta Terra nasceu como um mundo primitivo, destinado a ser cenário da evolução dos espíritos recém-criados e da regeneração de espíritos falidos em outras experiências em mundos mais evoluídos. É o chamado planeta de expiação e prova. O planeta Terra é um grande pronto-socorro, um mundo escola. Nele habitam indivíduos que buscam a evolução moral e intelectual. Por outro lado, se afirmamos que Deus é infinitamente justo, temos que admitir que todos respondem pelas faltas que cometem e que, mais do que responder, todos devem fazer algo que vise a reparar os efeitos funestos de tais faltas. Assim, cada nova encarnação é uma oportunidade para o resgate e para a reparação, né? Então, esse é o texto que a gente trouxe do Espírito Ângelo Inácio, que nos mostra uma realidade muito importante a gente reconhecer, né? Por que a gente está aqui nesse planeta? Por que a gente está aqui sempre em crescimento? Isso é que é importante, né? Sim. É isso. É isso. Vamos trazer o seu João Caveira agora para complementar tudo isso? Sim, né? Eu acho que é importante a gente trazer sempre para referendar aquilo que a gente tem trazido à luz da Umbanda, para que essas entidades também tenham uma oportunidade de conversar com todas as pessoas que nos assistem e nos orientando no caminho tão bacana que eles fazem sempre, né? E a gente fica muito feliz de poder trazê-los. Então, neste momento, a gente pede a presença do Sr. João Caveira, Laroye Exu, Exu é Mojibá, salve, Salve, portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Laroye, Laroye, seu João. salve, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite para quem é da noite, né? Feliz de estar aqui mais uma vez, para que possamos conversar, para que possamos fazer alguns esclarecimentos. Eu gosto de conversar sobre demanda. Gosto muito mais de conversar sobre demanda quando a oportunidade de falar sobre demanda é justamente esclarecer como surgem as demandas, como surgem as obsessões. Filhos, as obsessões surgem a partir do momento que ainda existe o desamor, a incompreensão, o não conhecimento. O Mestre Jesus disse: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que não tem a verdade
está coberto com o véu a sua visão. Aquele que faz a obsessão, que comete um ato obsessivo, ou seja, demanda uma energia deletéria, desnecessária, uma energia ruim para outro, ele é um desconhecedor do quanto essa energia atrasa o seu desenvolvimento pessoal, moral e espiritual. Seja ele encarnado ou desencarnado. Para um irmão desencarnado, que mora no orbe da Terra, que vaga, às vezes, nesse mundo a qual vocês habitam, vaga desorientado, o que ele necessita é energia do seu perispírito para ali se alimentar. Mas quem o alimenta são os pensamentos e são as ações daqueles aqui encarnados. Mesmo aqueles que estão no plano espiritual, em regiões de reparação, chamadas muitas vezes umbralinas. Os umbrais são alimentados por pensamentos, energias aqui manipuladas. Ou seja, mesmo esses espíritos ali não esclarecidos absorvem essas energias por afinidade de pensamento. Quando é pedido, filhos, tirem o véu da vaidade, tirem o véu do egoísmo, o véu do egocentrismo do seu rosto, da sua visão, é justamente sobre isso que a gente está falando. Pois o véu que aí é colocado alimenta não só a sua evolução, alimenta, filho, tudo aquilo que na sua vibração você atrai. Então, filhos, quando eu não consigo, por desconhecimento, compreender que todos esses sentimentos, todas essas ações me prejudicam energeticamente, eu as cometo como se nada fosse acontecer. Quando a gente fala de tribunais kármicos, as pessoas às vezes pensam que ali tem juízes que vão julgar. Você foi bom, você foi mal. Você irá para o lugar do plano espiritual qual você foi ruim, e você irá a um plano espiritual a qual você foi bonzinho. Quem nesse plano físico a qual os filhos vivem foi bonzinho ao ponto de não ter esse véu do egoísmo, da vaidade? Quem foi, filho? Nenhum dos filhos. Este plano, filho, ainda tem muitos sentimentos que precisam ser corrigidos. Claro, filhos, que conforme o merecimento de cada um, a justiça divina naturalmente te dá mais oportunidades para que você repare faltas cometidas e para que você evolua cada vez mais na sua essência e no seu caminhar, na sua busca dessa evolução. Então, quando a gente fala de demanda, a gente fala, não existe quebra de demanda sem uma mudança interna. Eu vim aqui pedir ao seu Exu para que ele pudesse limpar os meus caminhos. Sim, filhos, estamos aqui para limpar seus caminhos de todo momento, mas desde que você se comprometa também a não sujar o caminho dos outros. Andar num caminho limpo é cuidar dos seus pensamentos, é cuidar das suas ações, para que sim, você só atraia a seu redor
coisas boas. E assim funciona as obsessões e os trabalhos desobsessivos. Eu, então, fico feliz de esclarecer essas coisas. E gosto quando chegam para mim e falam, teve trabalho feito. Eu falo, foi merecido? E as pessoas assustam. Falo, se foi por seu merecimento, acolha esse trabalho feito. Porque coisa ruim a qual eu não mereci, vibra amor por aquele que fez. E jamais você será atingido com algo que você não tem merecimento de passar. Pode crer nisso. Né? Se não foi merecido, filho, é agora que é a hora de mudar. É não demandar aquele que fez algo de ruim para você. É ao contrário. É vibrar amor em troca. Eu lembro de um episódio que uma vez me foi falado que um senhor tinha muita raiva de seu vizinho e toda vez depositava seu lixo na porta do vizinho para incomodá-lo, para dizer que aquele vizinho para ele também era lixo. O lixo foi ficando ali e os resíduos foram adubando aquela terra. Com o tempo, aquela terra foi brotando flores. E certa vez, ao encontrar o seu vizinho, que ali depositava o lixo, o vizinho lhe disse, te agradeço, olha como o jardim está florido. Nunca tinha tido a ideia de adubar nesse momento que o lixo ali espera. Esse lixo que ali permanece foi adubando minha terra. Gratidão pelo que fizestes por minha casa. Aquele que ali jogava o lixo ficou tão sem graça e percebeu que uma ação só atinge o objetivo se o outro acolhe a energia que eu mandei. A vergonha era tanta do que ele fazia que ele passou a comprar mudas de plantas ao vizinho para reparar a sua falta de conhecimento e o véu que cobria sua visão. Ou seja, aquele que achava que demandava energia ruim para o outro era quem mais recebia energia ruim. E ao perceber que se envenenava, tentou corrigir a sua falha. Nessa história, muito repetida e contada, que nem sei dizer se verdadeira, mas exemplifica o quanto é necessário tirar esse véu da nossa cara. Às vezes, pensar algo ruim para o outro faz muito mal a você, primeiramente, e pode ser tarde. Quando você quiser reparar, não vai haver mais tempo nessa vida. Não leve para outras encarnações desavenças, inveja. Como falam aqui, que até escutei nessa casa, pequenas picuinhas uns com os outros, desamores, raivas e ódios que são bagagens a serem abandonadas ao longo do caminho, substituídas por vibrações de amor, respeito e compreensão com suas falhas e com as falhas do outro. E meus filhos, fiquem com Deus nessa gira, nessa noite de hoje, e que sejam sempre abençoados. Quando falam Laroye Exu, falam Exu, o comunicador. Então, que a comunicação trazida por Exu seja sempre a comunicação de que a energia que os filhos vibram é melhor sempre que a energia que os filhos recebem.
pois esse é o maior escudo contra a demanda. Que assim seja. Assim seja, Sejam. Graças a Deus. Muito obrigado pelos ensinamentos. Fiquem com Deus, meus filhos. Com Deus. Graças a Deus. Vamos dar sequência agora, nós vamos entrar no nosso momento de cura. Então, peço a todos que se concentrem nessa prece, para que a gente possa fazer essa vibração por todos que aqui estão e pelo nosso hospital espiritual Boa Esperança. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer as tuas glórias e assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende suas mãos dadivosas em socorro daqueles que necessitam de todas bênçãos. Que através de todas as equipes consoladoras, todos os espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda, o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto desencarnados, tornem-se amigos da paz do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus. É isso. Graças a Deus. Vamos agora fazer a fluidificação da água, Luiz? Vamos sim. Em toda gira, a gente pede que você possa ter à mão um copo com água, ou mesmo uma garrafinha que possa ser utilizada durante a semana, seja para você ou para seus familiares também, né? Então, a gente pede que faça a imposição da mão sobre esse copo e, nesse momento, a gente pede a esses Exus e Bombogiras, pede aos guias espirituais do Templo Escola Pai João de Aruanda, que possam depositar nessa água todo o bálsamo que necessitamos para o nosso corpo e para o nosso espírito. Com muita luz, a gente agradece. Graças a Deus. A gente vai fazer agora a vibração pelas caixinhas de prece. Sim. Explica para a gente que caixinhas são essas. Aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar diversas informações, né, sobre os trabalhos aqui realizados, os trabalhos pela casa, e um desses trabalhos da gira virtual é essa caixinha virtual de prece, um momento em que eu posso pedir uma prece para mim ou para um ente querido. Tanto pode ser encarnado ou desencarnado. Encarnados são as pessoas vivas, desencarnados aqueles que já partiram para o plano espiritual. E aí, nesse momento da gira, a gente pega esses nomes e faz uma vibração em conjunto, tanto vocês quanto nós aqui, a espiritualidade, por essas pessoas. E que todos recebam, conforme o merecimento de cada um, essa vibração nesse momento, de muita energia de amor, né, emanada para todos eles. Vamos lá fazer a nossa prece? Vamos sim. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama então o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes mediante o teu amor regenerador uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos partir para os nossos informes? Vamos sim. O primeiro de todos eles é agradecer a participação de todos na feijoada.
Isso, eu queria que você agradecesse e falasse pela casa, né? Adilson é nosso dirigente espiritual, ele sabe o quanto que foi emocionante ter o sucesso desse evento, né, Adilson? Por favor, fique à vontade. Te dou a palavra. Já começou, agora conclui. Não, a gente fica muito feliz mesmo. Assim, às vezes até nos fogem palavras para expressar o quanto a gente fica feliz quando a gente pensa em um evento que é para contribuir, um evento beneficente, para contribuir para o crescimento do templo, né? Então, que foi um sucesso na participação, na colaboração, na divulgação, e no próprio sábado que a gente fez, a energia tão gostosa de receber cada um e cada uma que foi naquele evento. Então, a gente só tem a agradecer a vocês que participaram, de alguma forma participaram, seja em vibração, seja contribuindo, seja comendo feijoada, seja da forma que foi tão bonito que, assim, a gente não sei nem expressar, né? E foi tão intenso que acaba que a gente ia tirar foto e esqueceu completamente de tirar as fotos. É isso, né? Mas a gente não vai esquecer de fazer isso com outro evento que a gente está preparando para o dia 11 de novembro, que é o nosso bazar, que já vai estar em andamento aí, né? Então, a gente já vai convidando, o bazar vai ser aqui no Guará 2, né? E aí a gente vai divulgar melhor esse bazar também, com o mesmo objetivo que teve a feijoada, a gente espera que tenha o mesmo sucesso. Então, a gente agradece. Eu queria dar um outro recadinho com relação às nossas giras virtuais mesmo, né? A gente sabe que todo mundo, as pessoas que estão assistindo a gira nem sempre assistem no lançamento da gira, que é na quarta-feira à noite. Eu sei que muita gente entra depois, e eu quero deixar esse aviso aqui, né? Não é problema algum você assistir qualquer uma das giras que estão ali no nosso canal, né? Então, no momento que você estiver assistindo, vibra conjunto ali, como a gente está fazendo, a espiritualidade vai estar te atendendo, vai estar te acolhendo naquele momento. Prepara ali o teu pensamento com isso, né? E todas as giras ficam gravadas, né? Então, a gente tem sempre uma estreia, coloca aí, marca o nosso canal, né? pertence ao nosso canal, marca o sininho para você receber as notificações, convide os amigos para que estejam junto com a gente nesse momento tão bacana, mas se você perdeu alguma gira que assistir, fique à vontade para estar ali todos no nosso canal, ou mesmo que você assista em outro momento que não seja esse horário a qual a gente está aqui fazendo, mas mesmo assim essa vibração vai chegar até você da mesma maneira. E que assim seja, que a espiritualidade possa sempre ter a sua orientação para você. Muitos chegam ali e nos dão resposta, nos mandam mensagem dizendo que tudo aquilo que eu precisava escutar naquele dia. E a gente fica muito feliz com isso. A espiritualidade nos guia mesmo para os caminhos que a gente está buscando de orientação. E que essa gira também seja esse caminho de orientação. Né, Deus? Gratidão a todos mesmo. Aproveita e já emenda na prece. Na prece, né? Hoje a gente pede em especial a essas entidades de luz, esses Exus, a essas pombogiras ou bombogiras, que possam nos abençoar, né? Nesse restante final de mês aí, e que a gente possa receber sempre com muita luz essas bênçãos. Pai amado, também te agradecemos por essa noite de hoje, com a oração, mais uma vez, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Samboré, Pemba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Samboré, Pemba de Angola. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma bênção. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma bênção, uma bênção. É uma benção. Fiquem com Deus. A gente agradece por tudo e uma boa semana